que a maldade é burra. Por que eu digo que a maldade é burra? Daqui. Oh, obrigado, porque eu estava com medo de queimar aqui e eu ainda estou pagando. E aí nesse caso, fazer o que, né, gente? Mas já temos mal acabado, então assim, aê, pastor, laptop, daqui a pouco é um Corolla. Eu falei, quando eu andava de bicicleta ninguém tinha olho grande, né, miserável? Aí nesse caso, aí eu comprei um computador parcelado, já estamos secando, né? Ô raça. E aí nesse... Então, se vocês se mordem e se devoram, vocês vão se consumir. Eu costumo dizer para meus irmãos, o seu sucesso é o meu sucesso. Às vezes tem uns crentes que eles são tão burros, mas tão burros, que eles estão no mesmo barco que seus irmãos, mas eles furam a embarcação do lado que está o irmão, como assim, olha lá. E ele está afundando junto. Quando eu atrapalho o trabalho evangelístico da igreja, eu não estou atrapalhando o irmão que é meu desafeto. Pastor, não tem nome de ninguém, pastor. Então por que a gente faz isso? Isso é coisa de quem odeia. E aí o que acontece? Quando eu faço um negócio desse, eu estou prejudicando inclusive a evangelização dos meus familiares. Porque se a igreja está desenvolvendo na evangelização, uma hora vai ter um jovem que vai falar assim para mim: irmão, seu filho não é crente, né? Eu não tenho ninguém aqui para eu começar a acompanhar. Me dá o nome do seu filho, me dá o contato do seu filho. Você acha que não tem um irmão ou uma irmã aqui na igreja que tem um filho, uma filha que não é crente, que se você, jovem, chegasse e se oferecesse, que não lhe daria um contato? Eu acho que tem. Você acha, meu irmão, minha irmã, que não tem um jovem ou adolescente aqui que tem um pai ou que não tem uma mãe que não seja crente? Que de repente, né, as irmãs poderiam assim, tem como a gente fazer uma visita à sua mãe, ou os irmãos, tem como a gente fazer uma visita com o seu pai, vamos marcar um churrasco, alguma coisa do tipo. Mas aí o que acontece? A gente atrapalha o trabalho evangelístico porque é o irmão fulano. O irmão fulano é muito metidinho. De repente o irmão fulano ele é até metidinho mesmo. Mas o que eu estou dizendo é que é o seguinte: o problema dele é que ele é metidinho, e o meu é que eu sou falso. Entende? Gente, está todo mundo devendo. Está todo mundo devendo. Eu só não vou dizer que até o pastor, porque ele pode me cortar aqui. Mas agora, depois que eu sair em outro lugar, eu falo para o pastor Fábio. Aqui eu não falo não. Está dando para entender? Percebeu a política? Percebeu a política como é que é? Esses somos nós. E é isso que para mim é maravilhoso na graça de Deus. Porque como é que pode um cara que nem eu, ele querer usar para falar do evangelho? Entende? É isso que me ajuda a perdoar os meus irmãos. É isso que me faz às vezes chegar e ver algumas coisas na igreja e rir. Como assim? Fulano tem problema mesmo, aquele ali é meu relógio, não dá não, aquele ali não... Está há 30 anos ali lendo aquele negócio, como é que ele consegue pensar assim? O outro chegou há 2 anos, já conseguiu compreender o que ele há 20 anos não compreendeu. E aí sabe o que você faz? Chupeta, nestogênio, está entendendo? Cremogema. Não dá para dar arroz, feijão branco, dobradinha, não dá ainda, não dá para fazer isso. Entende? Então é interessante, né, que assim, em relação a essa situação, o pessoal que responde, né, tem que tomar cuidado. E aí é importante a gente pensar que assim, vai chegar uma hora que a gente vai se prejudicar. Hoje eu prejudico você, você me prejudica, daqui a pouco não tem mais ninguém. E sabe o que a gente fala? O que é que nossa igreja está tão vazia? Ô infeliz, você prejudicou tanta gente e agora está perguntando. Entende? Às vezes eu vi algumas situações que eu pensava assim, a pessoa ficava ali azucrinando a outra. Aí a outra falou assim: pastor, estou indo embora. Eu falei: não, eu vou conversar com fulano de tal. Não, pastor, não quero não, sabe por quê? Fulano de tal vai explicar, vai se explicar, mas é que não foi bem assim, e não sei o que, não sei o que lá e tal. Eu prefiro ir embora. Me deu uma dor no peito, porque era uma pessoa que chegava junto. Aí sabe o que acontece depois? Será que essa pessoa se aconteceu com o pastor? O pastor não sei o que lá? Porque fulano era tão legal, ele fica assim: eu não estou acreditando. Mas sabe o que é isso? É maldade da igreja. E aí, se a gente, por exemplo, for pensar
né? Eu acho que é a lição 4. Deixa eu ver aqui. Não, é a lição 3. Aí eu falo sobre 3 aspectos, né? Em relação à questão do antídoto. Falo sobre os sintomas, antídoto, sintomas, e falo sobre, deixa eu pegar aqui, antídoto, sintomas e tratamento. Em relação ao antídoto, eu uso o texto do versículo 16 até o 21 de Gálatas 5, né? Então a recomendação é: precisamos andar no Espírito para não satisfazer os maus desejos da carne. Então é preciso, né, que eu esteja, como é uma luta, é uma batalha. Não vai adiantar, né? Eu namorei já depois de crente. Então não vai adiantar o seguinte: estou eu chegando lá, eu com 20 anos, Gisele com 16, eu com a testosterona 100%. Hoje a gente tem que tomar um pó de guaraná, uma maca peruana, né? Um ginseng, uns negócios assim. Mas 20 anos a testosterona estava top e eu nem sabia o que era testosterona, não me interessava. Hoje eu pesquiso. E aí nesse caso, por exemplo, testosterona ok. E enquanto eu estava rico em testosterona, a Gisélia rica em colágeno. A combinação perfeita, né? Para Satanás operar sem anestesia. E aí nesse negócio, não adianta o seguinte: eu vou chegar lá, a gente vai ficar no beco escuro, a gente vai ficar arrochado e eu não vou sentir nada. Não dá, gente. Porque se eu sou de Deus, Satanás vai sair e a gente vai namorar um namoro santo. Não. A gente é luta, então a gente tem que se precaver. Foi mais fácil do que eu. Por isso mesmo ele tem que se precaver. É simples. A ex-namoradinha lá da adolescência, você encontrou a menina no Facebook. Facebook é uma praça, tá todo mundo lá, e espero eu que sua esposa tenha acesso ao seu Facebook e seu marido tenha acesso ao seu Facebook. Espero eu. Se você tem segredo, orarei por ti. E aí nesse caso, em relação a isso, aí veio, esse aqui é meu WhatsApp. O WhatsApp já é privado. Facebook é uma praça, né? Quando alguém posta um negócio, né? Aí de vez em quando vem alguém da igreja, né? Porque assim, vocês não, obviamente, nem o pessoal da minha igreja, mas o pessoal lá, né, das outras convenções e associações, eles têm maneira de tomar conta da vida do pastor, né? E aí nisso o pastor deu um espirro, essa menina, né? E aí nisso, então, assim, no Facebook apareceu uma graça, está em público, está todo mundo vendo. No WhatsApp é só eu. Aí você vai pegar o telefonezinho de ex-namorada de 20 anos atrás, da paixonite, da adolescência. Satanás está aí. Aí nesse caso, em relação a isso, né, por exemplo, claro, de repente você, né, é um crente daqueles top, né, mas assim, a maioria é crente normal e crente comum. E crente comum, né, tem reações comuns. E aí nesse caso o antídoto é o andar no Espírito. O sintoma são aquilo que Paulo chama de obras da carne, que de acordo com alguns comentaristas, e eu aproveitei essa divisão, se divide em pecados sexuais, como prostituição, impureza, lascívia, a questão dos pecados religiosos, como idolatria, feitiçaria, e pecados sociais, como inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, e dissensões, facções e invejas, e pecados pessoais, como bebedice e glutonarias, e coisas semelhantes a essas, porque de repente é um pecado que você não viu na lista e pensa assim, então não é pecado. Então pense em coisas semelhantes a essas, tá legal? E aí a gente tem esses sintomas. E qual é o tratamento? O tratamento, a gente verifica que essa luta ela é travada no nosso interior, né? Então, para que a gente
evite essa inclinação para o mal e viva a vida que Jesus viveria em nós, a gente só tem como, né, fazer isso após receber o dom do Espírito, que é o próprio Espírito em nós, se deixar dominar, né, porque uma coisa é o Espírito residente, outra coisa é o Espírito presidente, né? O Espírito mora em nós, mas ele manda, ele domina, ele controla, né? E aí nisso, ser dominado pelo Espírito e também andar no Espírito, uma questão de hábitos, né? Uma caminhada, passos que a gente dá, para quê? Para que o Espírito produza o seu fruto no nosso viver diário. Então é preciso que a gente faça isso. Na lição seguinte, em que a gente fala sobre o amor, a proposta você pode amar os não amáveis. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 14 de Gálatas 5. Como é que a gente ama os não amáveis? Porque tem gente que é fácil de amar, tem gente que não é, né? Mantendo hábitos, atitudes e relacionamentos espirituais. Percebeu agora? Eu falei que o ritual não salva, mas agora eu preciso dele para minha caminhada diária. Então eu vou lendo a Bíblia, não a meu favor, mas contra mim, como quem se olha no espelho. Porque se eu leio a história de Saul e Davi, geralmente o outro é o Saul e eu sou o Davi. Quando eu lembro que na época eu era pai social, aí eu estava conversando com os meninos, né? Fizeram uma besteira lá, aí eu muito injuriado, eu falei assim, eu olho pra gente, eu me lembro muito de Jesus e os discípulos. Aí um chegou e falou assim, e quem é o Jesus aqui? Eu calei a boca e continuei. Entende? A gente sempre se vê o mocinho da parada, só que a gente tem que se ver como vilão de vez em quando, porque a gente faz coisa errada, né? Tem a bandalha no trânsito, tem a discussão no trânsito, tem isso só no trânsito, dirigir no apostamento e um monte de coisa, né? Se a gente pensar em relação à família, mas aí é pano para manga, a gente, né, não tem tempo. Então, mantendo hábitos, atitudes e relacionamentos espirituais, reconhecendo que Deus é amor e está em nós. Gente, Deus mora em você, Deus é amor, logo você já foi capacitado para amar, inclusive no amável. E aí, quando eu falo disso, eu lembro de um rapaz de nossa igreja que ele é militar. Quando ele não era militar, ele tinha o cabelo comprido e usava franja. Quando ele foi para os fuzileiros, começou a ficar com o cabelo bem baixinho. Ele tinha o poder de ter franja, mas uma circunstância fez com que ele não tivesse. E se ele agora quiser voltar a ter franja de cabelo comprido, ele tem o poder disso. Então muitas vezes nós temos a condição, só que nós não estamos fazendo com que não estamos propiciando esse fruto a se manifestar, estamos sufocando a semente, e aí desenvolvendo uma atitude amorosa. Tem gente, irmãos, que numa boa, a vontade que você tem é de pegar pelo pescoço, é de chutar a canela, ou então de sair correndo, gritando longe dessa pessoa. Vamos pensar numa coisa simples, como uma discussão de casal. Você de repente está injuriado, sua esposa está injuriada, e você é daquele camarada que fica chateado calado, e ela é daquela que fica chateada falando. Estou dando um exemplo, porque nem toda mulher é assim. Tem mulher que chateada fica calada e o homem chateado fica falando. Mas digamos que a mulher falasse e o homem ficasse calado. Só para... Aí nisso, nessa hora a mulher está plá, 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 e o cara está só enchendo. De repente ele fala assim, eu não te suporto mais. Ela falou durante meia hora, ele falou uma frase. Acabou ali. Se ele queria resolver, não resolveu. E aí, o que acontece diante de uma situação dessa? Desenvolveu uma atitude amável, né? E de repente, tá ela lá cuspindo fogo.
né? Ou o inverso também, né? E aí nisso tá de repente o marido lá, aquela coisa todinha, fala assim, aí de repente eu digo, meu marido é tão complicadinho, né? Eu amo esse cara. Já deu uma, aqui dentro, já deu uma mudança. Já deu uma mudança. De vez em quando a Gisela começa a falar muito lá, eu gosto de cantar para ela. Complicada e perfeitinha. Aí ela não gosta não, né? Mas assim, mas pelo menos já dá uma mudança. Então são situações, né, que assim, você pode desenvolver uma atitude amável, uma atitude amorosa. Tem irmão na igreja que é o seguinte, parece que ele foi batizado no limão. Meu Deus, que cara chato! Eu não sei quantos lembram, né? Tem o anão zangado e tem aqueles Murphy ranzinza, né? Mas é o seguinte, de repente ele aprendeu que ser crente, quanto mais espiritual, mais cara fechada tem que ter. Tem gente que acha que eu sou um cara irresponsável porque eu brinco. Gente, ser responsável não tem a ver com você ser uma pessoa simpática. Ser responsável tem a ver com você assumir sua responsabilidade. Tem gente que não ri, mas é moleque. Mas aí essa pessoa aprendeu que o crente está no sistema de crenças dela. O crente, ele tem que ser assim, né? E aí nesse caso, de repente ele é chato mesmo. Ele faz questão de chegar 5 para as 9 para poder olhar para o relógio quando você chegou 9h05. Ele não quer chegar 5 para 9 porque ele quer chegar 5 para 9. Ele quer chegar 5 para as 9, porque ele quer mostrar para você que ele é melhor que você. Aí talvez venha um pensamento, poxa, você é uma pessoa tóxica. Tá, mas Jesus morreu por ele. E como é que você vai amar o feiticeiro se você não ama o seu irmão? Como é que você vai, né, dizer que ama o camarada lá da boca de fumo e você não ama o camarada que participa da ceia com você? E para pensar, ele tem essa esquisitice, você tem outra. E você gosta de ser aceito. Você gosta que as pessoas te valorizem. Faça isso. Entende como é que é o negócio? Né? Então, diante disso, é importante, né, que a gente possa desenvolver uma atitude amorosa. Sabe lá se a pessoa teve um dia ruim? Sabe lá se ela está sendo ameaçada de ser mandada embora durante a semana? Sabe se ela ultrapassou o limite de crédito? Sabe como é que está a vida dela? Sabe se o médico falou que ela está com uma determinada doença, mas ela não contou ainda para a família? Porque tem isso, né? Se você contar que está doente com um parente, pronto, acabou. Ele só vai falar daquilo, vai pesquisar aquilo na internet, né? E assim por diante, né? Então, não, gente, olha para mim, gente, pelo amor de Deus, olha para mim, Senhor. Então, diante dessa situação, né? Isso, vamos lá. Até porque, como já deu 11h30, agora eu vou atrapalhar vocês de conversar, né? Então, em relação a isso, não são vocês que me atrapalham. 5. Você pode viver com alegria nos momentos difíceis. Abacuque 3,18 diz: ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Alguns irmãos sabem que eu tenho travado uma luta contra a depressão. E muita gente olha para mim e diz que eu não tenho, porque eu brinco, eu faço humor, eu estou nativa, aquela coisa todinha. Mas a euforia, ela é um outro lado da depressão, para quem não sabe. E uma outra situação, depressão não é tristeza. Tem a questão da angústia, né? A ideação de morte, a vontade de ficar deitado direto, e assim, um monte de coisas desse tipo. E aí, muitas vezes tem aquela ideia assim, não tem como me alegrar. Depende, se é no Senhor, tem. Se é no Senhor, tem como ter pelo menos aquele momento de assim, eu estou aqui essa madrugada sem dormir. Não é o meu caso, porque eu não sinto insônia mais, né? Depois que começa meu filho, eu não sei mais o que é insônia. Mas assim, eu estou nessa madrugada sem dormir, mas Deus está sem dormir comigo aqui também. E isso já dá um gás. Ou então, de repente, eu estou indo para a sessão, né? Hoje lá na nossa igreja é tranquilo, a gente dá 11 horas da manhã, acabou a sessão, né? Mas quando eu cheguei lá na igreja, a sessão acabava às vezes 2 da tarde. E aí eu passava a noite às vezes lendo estatuto, me preparando para a pergunta, pensando numa resposta, né, tal. Eu estava, né, daquele jeito. E como me alegrar? Obrigado, Senhor, eu queria tanto ser pastor e o Senhor me deu essa oportunidade. Eu queria tanto ministério e o Senhor me deu essa oportunidade. Só que cada oportunidade que você tem, vem um ônus.
pegar o meu filho no colo, beijar a sua cabeça, cheirar o seu pescoço, é uma coisa muito gostosa. Mas às vezes estou com ele e fico assim: dorme, criatura. Faz parte. Entende? Entende? Então às vezes a gente só quer só a parte boa do negócio. O cara só quer a parte boa do namoro, só quer a parte boa do ministério pastoral, só quer a parte boa da liderança. Entende? Então é importante você lembrar que assim, você pode se alegrar no Senhor. Você pode se alegrar sabendo que Deus sustentou você em várias situações. Deus curou a enfermidade, e quando Ele não curou, te deu condições de enfrentar aquela situação. Agora, se você for esperar para se alegrar nas circunstâncias, complica. Se você for se alegrar no que as pessoas fazem para você, complica. Se você for se alegrar na gratidão dos ingratos, complica. Agora, se você se alegrar em Deus, aí é diferente, né? E aí, por quê? Ele blindou seus filhos com a sua alegria. Você precisa tomar a decisão de se alegrar. O alegrai-vos não é o seguinte: eu vou esperar uma coisa boa acontecer. Eu tomo a decisão de me alegrar. É o que alguns até chamam de veja o copo quase cheio, desde que ele não esteja vazando embaixo, né? Então, o que acontece? Existem questões positivas. Eu confesso para vocês, né, que eu fiquei meio chateado com as minhas indas e vindas de revisão, reunião daqui, reunião de lá, reunião de não sei o que, mas depois eu pensei cá comigo, eu estava dando uma aula de sociologia, falando sobre interação, né, e aí eu vi a importância da interação para a nossa transformação pessoal, e eu falei: meu Deus, as pessoas que me deram feedback, elas foram os meus primeiros leitores. Eu tive a chance de perceber o meu texto a partir de um outro olhar, e eu chateado, né? Eu cheguei ao ponto de pensar assim: já sei, eu estou passando isso tudo porque eu sou pastor na Venda Velha, onde ônibus nunca passa, é porque eu não tenho mestrado nem doutorado, é porque eu não sei o que lá. E aí depois, eu estava vindo para cá, eu falei: meu Deus, a minha promessa me deu uma oportunidade. O Estado do Rio vai estar lendo a minha visão, a minha compreensão da realidade bíblica. 115 mil literaturas distribuídas, sabe? E aí eu olhei para isso tudo, eu falei assim: meu Deus, e eu chateado porque alguém está lendo o meu texto. É melhor o que, gente? Alguém lê agora e me dá um feedback? Ou depois? Embora depois ainda vai, eu sei que vai, mas deixa isso quieto. Mas aí, entende? Por que você deve se alegrar? Sabe por que eu vou ser criticado? Porque eu vou ser lido. Entende? Você vai ser criticado jogando ali no Nova Iguaçu e no Madureira. É uma crítica. Se você jogar no Vasco, é outra crítica. Entende por quê? Porque num timezinho todo mundo está tranquilo. Agora você está num outro time. Primeira divisão, né? Não entendi a gargalhada. É porque eu não entendo de futebol, gente, não estou debochando. O que eu estou dizendo aqui é que é o seguinte, né? Que assim, muitas vezes a gente, mas estão criticando demais. Claro, você chegou numa posição que o outro lá não chegou, então você vai receber uma cobrança que o outro lá não recebeu. É natural isso. Então não dá para cobrar, né? Do Vasco a mesma coisa que a gente cobra do Madureira. Não dá. Então é importante a gente perceber que é o seguinte, é que nem, digamos, outro dia um cara na rua que eu morava não me cumprimentou. No outro dia eu passei por ele e não cumprimentei. Aí a minha esposa falou assim: Roberto, fala para os vizinhos. Eu falei: ele não me cumprimentou. Aí ela perguntou: mas quem é o pastor? Entende? Então alegre-se no Senhor, tomando a decisão de se alegrar e crendo que em Deus é possível uma vida de contentamento. A propaganda promete para a gente o quê? Que nós vamos ser felizes se a gente comprar a margarina tal, se a gente andar no carro tal, e na propaganda do carro tal nunca tem engarrafamento, já viu? E aí nisso você vai ficar tranquilo se fizer isso, se fizer aquilo, e aí você faz o quê? Vou comprar esse produto. No fundo, você está tentando comprar aquela ilusão. Só que o que está vindo? Está vindo um produto que você pagou para ter. Agora, quando você se contenta em Deus, é uma coisa interna. Não é o que está de fora que vai produzir o contentamento em você.
É você quem tem contentamento e consegue ter alegria ao olhar para a vida. Quer ver uma coisa interessante? Boa parte dos irmãos que estão aqui são da mesma geração que eu, de uma geração que só ganhava brinquedo no Natal, e quando não ganhava, brincava com a imaginação, e a gente era feliz. A nova geração de crianças e de adolescentes, apesar de ganhar celular, roupa de marca, um monte de coisa, vez por outras estão descontentes. Não é porque eles são maus e nós éramos bons, é porque o nosso tempo de agora é um tempo de provocar insatisfações para a gente poder consumir mais. Antes isso existia, mas hoje está demais, a dose é cavalar, entende? E aí nisso é importante que em Deus é possível uma vida de contentamento. E aí, lição 6, você pode ter paz interior. O texto aqui está em Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você pode ter paz interior compreendendo a diferença entre a paz de Deus e a paz do mundo. A paz do mundo é o seguinte: está dando tudo certo. A paz de Deus é: Deus está comigo. Ponto. É diferente. A paz do mundo é: estou empregado. E detalhe, meu chefe não pega no meu pé, meu casamento está bem. Agora, se alguma coisa está fora do esquadro, o que sempre está, né? Porque não tem como estar a roda da vida perfeita. E aí o que acontece? Alguma coisa tira a nossa paz. Quando a paz está em Deus, a gente pode estar preso como Paulo e Silas, e eu desconfio que não tinha direitos humanos na época deles. Eu acho que devia estar uma fedentina de urina, de fezes, suor, ninguém toma banho, ninguém faz as suas necessidades direito, mas eles conseguem adorar a Deus. Por quê? A paz deles não é a paz do mundo, a paz deles é a paz de Deus. E aí, a importância de desfrutar da paz de Deus. Essa paz já está em nós. A pergunta é se a gente acessa. É como um arquivo que está no seu computador. Você foi nele, você abriu aquela janela, ou está fechado lá? Aí parece que não tem. Já viu quando a gente compra um produto que a gente não leu o manual? Quer dizer, a gente não lê manual, né? Aí a gente comprou aquele produto, até que um vizinho, um amigo falou assim: já usou função tal? Função tal? Aí você, gente, ele tinha essa função e eu não sabia. Assim é a paz de Deus. Aí os crentes tudo perturbados. Pode reparar, está todo mundo perturbado. Todo mundo nervoso, todo mundo estressado, todo mundo com pressa. Pressa não sei de quê e para quê. Todo mundo quer a tal da vida melhor, mas ninguém se prepara para viver melhor. O pessoal quer ganhar mais dinheiro e quer ter mais conforto. Não é sinônimo de viver melhor, né? E aí, investindo na espiritualidade. Quer ver uma coisa interessante? Essa hora tem um monte de gente estudando em cursinho, porque entende que é importante ter uma boa condição socioeconômica. De segunda a sexta, esse pessoal estava na faculdade, foi cedo para o trabalho, pegou o trem lotado, foi para a faculdade, voltou para casa e ainda foi fazer alguns apontamentos, entende? E ontem se deu, cuidou de alguma coisa em casa, mas estudou de novo e hoje está de novo. A gente, por exemplo, no meio da semana é uma reunião de 1 hora, né? No domingo a gente tem mais ou menos umas 5 horas de reunião, contra 168 horas de vida. E aí eu pergunto: olha o investimento que a gente faz na nossa espiritualidade. Estou falando daquele que chega junto, porque tem aquele que é só domingueiro, tem aquele que é quinzenal, tem aquele que é mensal, tem aquele que é trimestral e tem aquele que é semestral, para não ser excluído. Então aí você olha para uma situação dessa, como é que é a espiritualidade de uma pessoa dessa? Como é que ela vai desfrutar o reino, o fruto? Porque talvez alguém diga: mas o professor, o pastor acabou de dizer que não são os rituais que salvam. Sim, mas os rituais que ajudam a gente a ter uma vida disciplinada, a construir um destino. Os rituais, eles servem para isso. Eles não salvam, mas de alguma forma eles vão moldando a nossa caminhada.
E aí você vai ver que o indivíduo não lembra um versículo, claro, ele não lê. Na hora que ele está desesperado, ele não lembra de uma promessa, claro, ele não lê. E detalhe, ele, por exemplo, não percebe que a reunião no templo é o abastecimento. Tem a igreja que vive só para ela, né? É movimento sem deslocamento, evento daqui, evento de lá e evento geral. E aí o que acontece? Tem aquela, né, que assim, não, tem que sair das quatro paredes, mas o carro tem que abastecer. Ele não pode viver só no posto e nem só na estrada, né? Então, investir na espiritualidade. 7, você pode ter paciência no sofrimento. Provérbios 16:32 diz que é melhor um homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Se os crentes que gostam de dominar os outros, que gostam de dominar o pastor, que gostam de dominar os diáconos, que gostam de dominar a igreja, se ele usasse essa mesma energia para conduzir a sua própria vida, sua família seria maravilhosa, sua vida seria maravilhosa, porque é muito mais importante você se dominar. A pessoa mais difícil para eu liderar, irmão, sou eu. O resto eu uso estatuto, regimento e faço e aconteço. Quando eu estava dando aula para os alunos, vou tirar ponto, vou dar ponto. Eu tinha um mecanismo. Agora eu tenho que todo dia me esmurrar a cada dia. Isso não é fácil, né? E aí nisso, enquanto a aprovação não acaba e a bênção não chega, que você possa ter um longo ânimo. Né? A macrotúmia é uma palavra, né, que dá aquela ideia como se você fosse um pavio longo, né, que assim, o fogo demora a acabar, é diferente do pavio curto, né? Então, aprendendo e desenvolvendo a resiliência, que você possa ser aquele camarada como a palmeira, o vento vem, te leva para lá, mas quando o vento passa, você volta. A gente precisa ser assim. Se a gente for muito rígido, a gente quebra. E foi o que aconteceu comigo. Quando, por exemplo, o psiquiatra chegou para mim e falou, já considerou deixar essa ocupação? Eu falei, olha, já pensei, mas eu não me sentiria feliz quando eu visse alguém apresentando uma criança, orientando alguém, até resolver um problema de igreja, eu ia sentir falta disso. Aí eu falei para ele, se eu fizer isso, eu acho que eu vou ficar pior. E eu estava tentando explicar para ele, que eu falei assim, mas não está acontecendo nada agora. Já teve um período sim, que a coisa foi brava. Aí, o que eu observei? Você vai tentando ser mais do que aquilo que você é, tentando atender todas as expectativas, tentando ser um pastor top, tentando isso, tentando aquilo, até que chega uma hora que o corpo fala assim, olha, ou você para ou eu paro. E eu não dei ouvido para o corpo, porque para mim o corpo era a voz de Satanás, né? E aí eu estou insistindo, até que o corpo falou assim, parei. E aí eu precisei me tratar. E aí o que eu aprendo? Seja resiliente, não seja rígido, não seja. Daqui a pouco a gente vai embora,